Boa tarde. Obrigado aí, viu? Você está famoso na área econômica, na social media. É, não é fraco não. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença, tomem seus lugares. Havendo o número legal, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 12ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do município de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário, o vereador Maurício Fernandes, para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo de número 0651/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.354, de 19/10/2018. Ciente. Processo de número 1121/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.343, de 11/10/2018. Ciente. Protocolo de número 55/54/2018. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. Encaminho a verso orçamentário a Comissão de Finanças e Orçamento. Amanhã a peça será distribuída à comissão e aos demais vereadores. Processo de número 5572/2018. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera a denominação do trecho da atual Rua João Pessoa constante no anexo da Lei Municipal de número 1358, de 28 de março de 1965, passando a denominar Rua Samuel Klein, conforme descreve. Encaminho o projeto às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. E aí, firme, beleza, tudo bom? Processo de número 55/70/2018. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição da suspensão do fornecimento de água nos imóveis onde residem pessoas acamadas e as acometidas por enfermidade terminal ou transitória da outras providências. Encaminho o projeto às comissões. Processo de número 5569/2018. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a introdução do texto explicativo dos carnês de IPTU do município de São Caetano do Sul sobre os direitos à isenção total ou parcial desse imposto e da outras providências. Encaminho as comissões. Processo de número 5584/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes.
Projeto de lei que altera a redação da emenda do artigo 1º da lei de número 2.359, de 13 de agosto de 1976, que institui o Dia do Laicos Público no município. Encaminhe o projeto das comissões. Processo número 5585/2018, Mário Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a possibilidade de o condutor de veículo automotor solicitar na página eletrônica da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul a conversão de multa em advertências nos casos que especifiquem a outras providências. Encaminhe o projeto das comissões. Processo de número 5527/2018, Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em atos através de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Luiz Zani. Em votação, voto de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5515/2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em atos através de votos de contratações ao Hospital São Luís, unidade São Caetano do Sul, por promover a palestra Saúde da Mulher, Prevenção e Cuidado para cada fase da vida. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5516/2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à FINABAN, dizendo que as agências bancárias ativadas no município de São Caetano do Sul, que ainda não possuem área de descanso para idosos e pessoas com deficiência, para que providencie as devidas instalações. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5518/2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em atas através de votos de congratulações ao Centro de Capacitação de Professores da Educação, doutora Hilda Aires Secap, por ter sido sediada de 22 a 25 de outubro de 2018, segundo como de cidadania e responsabilidade social, tendo como principal objetivo combater a cultura do ódio e do racismo. Coloco em votação o voto de congratulações. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5519/2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em atos de votos de congratulações pelos 41 anos da Associação Antialcoólica Núcleo de São Caetano do Sul, na pessoa do seu presidente Edson Almona, extensiva a toda a diretoria e demais cidadãos. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5542/2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em atas através de votos de congratulações à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano do Sul, a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a Secretaria Estadual de Emprego e Relações de Trabalho por trazerem o feirão de emprego para São Caetano do Sul. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5573/2018, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em atas através de votos de congratulações pelos 20 anos de aniversário da Igreja Batista Vida Nova em Jesus. Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5580/2018, do Miratã Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em atas nos anais de votos de congratulações ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro pela conquista das eleições de 2018, consagrando-se presidente eleito da República Federativa do Brasil. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas em bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão os requerimentos, os vereadores
vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Todos foram aprovados. Processo de número 5517/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, dizendo informações sobre as agências bancárias ativadas no município referente a espaço físico para descanso de idosos e ou pessoas com deficiências. Em discussão, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Peço que publique. Encerrado os temas do expediente, passamos à comunicação pessoal, mas antes peço a todos, aqueles que possam, para que em pé façamos um minuto de silêncio em respeito aos votos de pesar. Peço licença aos vereadores. Houve um atraso no protocolo, por isso que eu peço desculpas. Peço ao primeiro secretário Maurício Fernandes que leia os requerimentos que chegaram posterior. Peço perdão pelo atraso do protocolo. Eu já percebi. Processo de número 5575/2018. Requerimento solicitando injeção nacional de depósito de contratações à clínica Seca, em razão do trabalho de excelência em seus tratamentos, especialmente de fisioterapia especializada há mais de 20 anos na região do ABC. Em discussão, o requerimento, encerra a discussão e votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 5581/2018. Diretor de Pinheiro. Requerimento solicitando isenção nacionais de depósito de congratulações ao excelentíssimo senhor João Dória Júnior pela vitória das eleições de outubro de 2018, consagrando-se como eleitor eleito no Estado de São Paulo. Em discussão, o voto de congratulações. Encerra a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Isso mostra a democracia que sai, eu respeito nesta casa. Agora, encerrada o expediente, peço só a gentileza da sessão dos vereadores. Eu vi a prova do sistema e houve alguns atrasos no protocolo. Abrimos a explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador Luiz Gilberto de Campanella. Obrigado, vereador Caio Marques. Vereador Carlos Alberto Serafim. Vereador César Oliva. Vereador Daniel Córdoba.
Boa tarde, presidente, público presente, nobres vereadores, imprensa. Um momento aqui de agradecimento e parabenização a toda a população de São Caetano, do ABC, de São Paulo, do Brasil, pelo término das eleições. Passadas as eleições, o momento agora é de empenho daqueles que venceram em socorro à população, tanto das cidades, dos estados, como também da federação. Sabemos o quão crítico foi essa campanha. Eu fui candidato nessa eleição, o quão difícil ela foi, qual a realidade de hoje do país e cobrança dos políticos. Então, para nós hoje políticos, para nós vereadores, o trabalho que temos a exercer é muito importante nesses próximos 2 anos de mandato que temos ainda em vigor. Parabenizar o governador eleito pelo PSDB, João Dória, por um trabalho significativo em nossa cidade, com 73 mil votos aproximadamente, no Grande ABC como um todo, mostrando a preocupação da população com a modernização da gestão pública, com foco na geração de emprego, segurança pública, saúde e educação. Respeito aos outros colegas da Câmara Municipal que apoiaram o candidato, mas venho aqui de forma democrática parabenizar o nosso governador do PSDB, um partido, sim, muito grande, que elegeu 3 governadores, que irá representar em seus estados aproximadamente 30% da nação em seus governos, e que agora cumprirá um processo de debate, de organização em todo o estado, no Brasil, em suas cidades, que assim se faz nos grandes partidos. Pessoas importantes fazem parte. Aqui no município, 5 vereadores: Olindo, Eduardo, Ricardo, Marcos Fontes, vice-prefeito, prefeito. Fazemos parte desse partido, que por muitas vezes é criticado, mas temos agora um governador eleito no voto popular e com propostas e proposituras importantíssimas para toda a região. Então, acolhemos aqui, com respeito, até mesmo eu como candidato, as críticas que foram colocadas ao governador, agora eleito, porque a gente busca sempre a pacificação do debate para que as urnas mostrem a realidade do desejo da população. A população assim decidiu João Dória governador e a população assim decidiu Jair Bolsonaro presidente. São Caetano do Sul teve uma importante e significativa votação para presidente, mostrando o lado do Estado, e também para governador, mostrando que São Caetano busca a modernização da gestão pública, conforme dito e colocado pelo candidato eleito. Obrigado, senhores. E com isso concluo a importância do nosso trabalho agora na Câmara de Vereadores. Concluo a palavra. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, imprensa, faço uso da tribuna para dar sequência a que o líder do PSDB, Daniel, começou a explanar. E peço desculpas de ter faltado com atenção em algum momento, tirando uma dúvida de outro colega. Mas serei breve. Divido a minha fala em 2 momentos. Primeiro, o respeito que São Caetano mostrou com todo o processo eleitoral, em todo o processo eleitoral, tanto de primeiro quanto de segundo turno. Nós somos em 19 vereadores, com as mais diferentes bandeiras, o pluralismo partidário se faz presente na Câmara. Todos tomaram literalmente partido em primeiro e em segundo turno, mas com respeito, com empenho, com respeito às divergências
e aplausos às convergências. Eu acho que São Caetano do Sul deu uma aula para o país no que tange a civilidade, no que tange a organização de um processo eleitoral. E faço também as palavras, tenho certeza que de toda a Câmara, peço licença para isso, parabenizando todos os eleitos. Eu acho que as urnas nos deram um recado muito claro de como a população brasileira, a população paulistana e a população sul-sancaetanense enxerga a política, que este recado sirva para quem foi eleito, para quem infelizmente não foi eleito e para nós que daqui 2 anos estaremos ou não disputando um novo pleito. Então, estendo minhas congratulações ao governador eleito João Dória, do PSDB, que teve uma votação retumbante em São Caetano do Sul, salvo memória aí, peço que a bancada me corrija, das 7 cidades, foi a cidade com a maior proporção, 67%, é uma votação expressiva. Eu tive em primeiro turno uma outra opção, no segundo turno também uma outra opção, mas desejo sorte, sucesso e paz, porque ninguém que está dentro de um avião torce para o piloto ir mal. Não é verdade? Então eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, vai torcer, vai ajudar enquanto parlamentares, enquanto atores políticos, para que o governo do Estado de São Paulo, como lhe diz nas suas propagandas eleitorais, avance. E o primeiro gesto de avançar, eu tenho certeza que será uma cobrança das 7 cidades, é com que o metrô chegue finalmente aqui no ABC. Acho que esse vai ser o grande desafio do governador eleito, seja lá qual fosse a nossa responsabilidade cobrada. E estendo os meus parabéns ao presidente da República, também eleito, Jair Bolsonaro, em que pese as divergências, as diferenças de opiniões, de valores e de propostas políticas econômicas que eu tenho, mas que outros não têm, de qualquer maneira também foi eleito de maneira democrática com voto popular. E quando a gente fala em democracia não se faz só com palavras. Democracia se faz com gestos. Gesto de respeito à liberdade de imprensa, gesto de respeito com os movimentos sociais, gesto de respeito com os partidos políticos e principalmente com o poder legislativo, seja o Congresso Nacional, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara dos Vereadores em cada uma das cidades. Então, tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes desejam bem para a nossa cidade, assim como para o Estado de São Paulo, como para o nosso país. É nosso papel fiscalizar, é nosso papel cobrar, é nosso papel fazer oposição daquilo que a gente acredita que está incorreto, também é nosso papel defender e aplaudir aquilo que a gente entende como estar sendo correto. Só não pode na política é a omissão, mesmo que nenhum dos vereadores aqui presentes o é. Agradeço novamente a atenção dos vereadores, um agradecimento especial ao vereador amigo Daniel Córdoba, que usou a palavra de antemão. Obrigado a todos. Eduardo José de Nossa. Boa tarde, presidente, público presente, imprensa e nobres pares. Gostaria de parabenizar a população de São Caetano do Sul pela expressiva votação que o candidato do PSDB, João Dória, teve em nossa cidade. Eu acho que, como já foi falado por outros colegas aqui, o recado das urnas está dado. E aquela velha forma de se fazer política com agressividade, ofensa, insinuações, tem que ser deixada de lado. Isso na política daqui para frente não vai mais prosperar. O recado está aí. Nós mesmos, aqui, nós temos que mudar isso aqui. Não pode subir aqui, ficar batendo, agredindo, não vamos por esse lado. Não adianta subir aqui e ficar batendo e agredindo. Acho que nós temos que pregar o quê? A união e a paz. Nossa e de toda a população de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O povo, ele vive aonde? No município. Então, no município, temos que estar em paz. O governador está aí, vai ser o governo de todos, com certeza irá ajudar muito o nosso município. Acho que vem com um novo pensamento, uma nova cabeça e uma nova forma de fazer política. O presidente está aí,
vai mudar radicalmente esse país. Eu acho que é isso que o povo quer, é isso que o povo precisa. A população não aguenta mais o jeito que se fazia política nesse país. Chega disso. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais pagar conta. Eu que tenho empresa não aguento mais pagar 38% de tudo que eu faturo para o governo. Ninguém aguenta mais. Vocês sabem disso. É muito caro essas coisas. Então, assim, a política vai mudar? Vai mudar. E vai mudar para melhor. Com certeza. Daqui 2 anos teremos novas eleições. E com certeza também mudaremos isso. Para quê? Para que o povo se sinta seguro. Para que o povo tenha confiança no seu governo. Para que acorde de manhã e tenha um trabalho. A coisa mais triste que tem um pai de família acordar de manhã e não ter um trabalho. Hoje, praticamente 13 milhões de pessoas nesse país não têm como trabalhar. Isso é muito triste. É muito triste chegar em casa e ver um filho passar uma necessidade. Então, eu acho que essa nova política veio para isso, veio para mudar, e eu torço que o nosso país seja, a partir do dia 1º de janeiro, um país muito melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edu. Vereador, senhor Janderleira. Doutor Marcos Fontes. Presidente, mesa, pais, público presente, imprensa. Eu vou ser breve, porque na verdade praticamente tudo aqui já se falou. Mas nessas últimas eleições, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, tivemos uma disputa um tanto quanto desastrosa. Pouco se debateu sobre propostas e sobre o futuro do país e até do Estado. Infelizmente, isso aconteceu e foi uma das eleições mais disputadas que tivemos no nosso país, tanto no governo quanto na federação. Eu acredito realmente que o nosso futuro governador ele dará continuidade ao que o PSDB tem feito no Estado. E realmente desejamos que o metrô chegue na região do ABC, que é, afinal, uma região tão rica e tão produtiva. E quero dizer também que o nosso presidente, que vai assumir, já demonstrou, haja visto que só o fato de ter sido eleito, a Bolsa de Valores subiu e o dólar caiu. Isso demonstra a confiança do mercado e, quem sabe, o mercado externo também, que eu acredito. Quero dizer aqui para vocês que nós, como parlamentares, somos responsáveis por tudo que fizemos e tudo que faremos. Portanto, senhores, a democracia mostrou-se todo presente e o desgoverno que se tinha nos últimos anos mostrou que a população está totalmente insatisfeita. Haja visto que parlamentares mais antigos não se elegeram, ou seja, a população está atenta aos parlamentares que trabalham e defendem o país. Parabenizo de novo a democracia e espero que realmente Deus nos abençoe para que tenhamos um país muito melhor. Esse povo que está sofrido e que merece. Obrigado, parabéns realmente também ao Márcio França, viu? Você que é um grande defensor, realmente também trabalhou, mas felizmente para nós, acredito, na minha opinião, pelo PSDB, o Dória com certeza é um grande gestor, mas é isso que ele fez em 1 ano e 5 meses na prefeitura, que eu tenho certeza que junto com a União, com o presidente, fará um bom governo. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Sidney Bezerra da Silva.
semanas, para mim, que trabalhei bastante, torci, bem empolgado com a candidatura do capitão e acreditando na renovação, na mudança que o país precisa. É óbvio que campanhas foram feitas aí de forma muito sujas, mas isso é bom para que daqui 2 anos estaremos no pleito municipal. Temos que nos cuidar, nos policiar e até mesmo nos organizarmos para que isso não aconteça. E procurar meios, quem sabe daqui 2 anos, que a tecnologia consiga descobrir pessoas que realmente usam desse artifício, desse expediente, para poder degrimir a imagem de pessoas que estão se colocando à disposição de um trabalho público. Então, por isso que repudio esse tipo de atitude. Repudio o tipo de atitude de pessoas que degrimem a imagem de pessoas do bem. Porque o vídeo do Dória que aconteceu lá foi uma coisa nojenta, uma coisa ruim. Eu acho que isso não deve acontecer. Mas acontece. No dia 26, nós tivemos uma reunião no gabinete do senhor prefeito municipal, onde praticamente todos os vereadores estavam, e uma conversa de política dos trabalhos da Câmara, e depois com as conversas após o expediente concluído, foi falado sobre as eleições dos deputados, inclusive até o próprio Voltarelli cedeu a primeiro comentário elogiando a atuação do filho do prefeito, Tiago. E ali também eu fiz uma ressalva, eu acho que todos lembram aqui, né? Fiz uma ressalva dizendo que, dando os parabéns para o menino e até elogiando a humildade que o menino teve de vir aqui na Câmara Municipal agradecendo aos vereadores que se empenharam 100% para a eleição dele e desejando aí o futuro, porque campanha é campanha, mas como disse o vereador que me antecedeu, ninguém está torcendo para o piloto do avião errar, né? Esperamos que ele acerte, para que a gente chegue em pouso tranquilo. Mas não foi assim. No jornal do mesmo dia, quer dizer, no dia 23, saiu uma matéria caluniosa dizendo que eu falei, que o Parra, até conversei com o Parra, perguntei, Parra, você escutou falar isso? O Parra concordou comigo, falou que não, que eu pedi desculpa para o prefeito, porque eu tinha me arrependido de não ter apoiado o filho dele. Não, claro que não. Por que não? Porque em julho, antes de começar a eleição, eu fui comunicar ao seu prefeito municipal que por problemas de acordo políticos lá atrás, eu ia apoiar o candidato que eu sempre apoiei, que é o Orlando Morano. E fui dizer para ele pessoalmente qual seria a minha atitude política e ter o direito democrático de escolher o meu lado, o meu candidato. Meu lado está aqui, na cidade de São Caetano do Sul, onde eu apoio os projetos do prefeito, os bons. Só que ele ficou realmente, ficou muito contente, gostaria que a Câmara toda estivesse fazendo um coro em volta do nome do Tiago, mas entendeu a minha posição. Mesmo porque em fevereiro eu fui conversar com o Marcelo Aurim e explicar para ele o que estava acontecendo, e ele falou para mim que não havia ainda uma definição do nome do Tiago, que havia um problema dentro da família, talvez o menino não sairia. E eu esperei até em julho, e quando fui já fechada a conversa, eu fui lá. Essa manifestação do meu horário aqui de explicação pessoal, senhor presidente, é para dizer que foram falar para o jornalista que eu me arrependi. O senhor se arrependeu dos seus candidatos, senhor presidente? Ninguém se arrepende, gente. Você escolhe uma postura e você vai em frente. Você só vai se arrepender se ele te envergonhar lá na frente, cair na Lava Jato, sei lá. Então, senhores vereadores, a fake news muitas vezes também é por causa disso. Até quem não está em campanha. Então, mandei uma nota para o Diário do Grande, que ele publicou no dia 23, na semana do dia 23, vou ler aqui rapidinho, deixa eu me dar mais um minuto, presidente. Em atenção à nota do Diário do Grande ABC, do dia 23 de outubro de 2018, na sessão Cena Política de vossa autoria, esclareço que tive uma reunião convocada pelo prefeito na terça-feira 16, se tratando como o próprio jornal relatou, a reunião para tratar de pautas legislativas. Em relação ao meu apoio às eleições desse ano, lembro a todos que vivemos uma democracia. E o fato de estar lá
ao lado da administração, e seus projetos que acredito ser importantes para a cidade, não significa que os apoios eleitorais sejam coisas distintas. Por fim, cabe ainda dizer que o resultado das eleições foi abordado pelo próprio prefeito e como vereador e vice, apenas se tem a relevância de termos um deputado. Simplesmente só foi isso. E o jornal, baseado em alguma outra pessoa de uma índole ruim, falou uma coisa que não estava lá. E se eu estava naquela reunião, é porque eu fui convidado. Fui convidado pela assessoria do prefeito e confirmado pelo Dr. Gerson Sartori. Então, isso daqui nada mais é. Sim, eu faço parte da base. O dia que eu não fizer mais parte da base do governo Olímpico, eu subo nessa tribuna e comunico toda a população de São Caetano. Mas primeiro eu escolher, que eu não faço nada pelas costas. Fazem por mim, mas eu não faço. Se um dia eu tiver que falar que eu vou fazer, eu chego na pessoa e falo. A partir de agora é assim. Eu aprendi desse jeito. Por isso que eu estou aqui há 5 mandatos. Só que isso aí me levou um ponto da cobra e do pirilampo. A cobra engoliu o pirilampo e o pirilampo perguntou: por que você me comeu? Eu nem faço parte do seu cardápio. Ela respondeu: é porque o seu brilho me incomoda. É a famosa história da inveja. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor, pelo espaço. Todos encerrados a explicação. Pessoal, passamos a ordem do dia. Com a palavra, primeiro secretário Maurício Fernandes, para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Processo de número 0507-2018. Carlos Humberto Serafim. Segunda discussão e votação do projeto de lei que proíbe a utilização de água das fontes ou chafarizes para banho ou hidratação de animais e humanos no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer a Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer a Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, peço que publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo de número 5147-2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o município de São Caetano do Sul a contratar com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo Desenvolvimento SP, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Iluminação pública. Parecer a Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer a Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão. Presidente, discutir. Discutir. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. Gostaria só disso, nas falas anteriores, senhor presidente, muito brevemente, sei que foi falado que o povo quer política com paz. Paz nós teremos aqui nesta casa, em São Caetano do Sul, quando esta gestão chegar a 80%, 90% de aprovação. Que é o que não acontece hoje. É quando essa gestão parar de errar, quando essa gestão começar a respeitar o município, respeitar a transparência. Quando tivermos esse patamar, com certeza nós teremos paz nessa cidade. Por enquanto, não é guerra que nós queremos, mas nós quatro estaremos aqui para apontar aquilo e representar aqueles que nos elegeram. O recado da ordem é diferente, não é esse. Mas enfim, voltando aqui para o projeto, nós estamos diante de mais um pedido de autorização de financiamento público. E eu tive o cuidado de levantar, desde o dia 1º do ano passado, primeiro dia de mandato, todos os financiamentos que passaram por essa casa. E somando com mais um outro pedido, hoje tem 2 na ordem do dia, né? Somando com mais outro pedido que está em tramitação nas comissões, nós chegamos aí, antes do final do segundo ano de mandato, a 170 milhões de reais em que a cidade está se endividando.
É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, trago novamente aquela coerência, aquele raciocínio que eu tenho trazido em todas as discussões dessa tribuna, referente aos financiamentos que essa casa aprova a pedido do Executivo. Não tem transparência sobre a forma que esses endividamentos estão sendo feitos. Nós não sabemos nada referente a isso. Não me chega documento, eu não sei se alguém tem ou não tem, não me chegam explicações, apenas os projetos de lei com os projetos específicos a serem destinados. As contrapartidas que a Prefeitura tem que dar não estão dentro do corpo do projeto. Então eu continuo aqui batendo na tecla. Uma cidade rica, 1,2 bi de orçamento, sem déficit habitacional, sem problemas graves. Temos que construir aí uma escola a cada 2 anos, às vezes um pouco mais, dependendo do crescimento populacional. Nós só precisamos de gestão em São Caetano do Sul. São 15 quilômetros quadrados de cidade, com um orçamento assim que acho que todas as outras cidades do país gostariam de ter o que São Caetano tem. E nós estamos aqui já beirando 200 milhões de reais de pedido de financiamento público. Não estou aqui fazendo um falso moralismo, que existam projetos que possam até ser interessantes para o desenvolvimento da cidade, mas eu chamo a atenção no sentido de que, para quem endividar a cidade dessa forma, aonde nós vamos chegar? Nós vamos endividar então a cidade nesse ritmo, até o final do mandato, de 500 milhões de reais? O Caetano não precisa disso. Nós precisamos olhar para as licitações, contingenciamento público, né? 170 milhões em pedido de financiamento público, com a aprovação desses 2 projetos de hoje, mais o que está em tramitação na casa. Não sabemos como está sendo esse endividamento, não será nessa gestão que isso será pago. Talvez, dependendo de um ou outro financiamento, vai se iniciar o pagamento. Então nós estamos aí endividando as próximas gestões da cidade com coisas que sequer são discutidas em audiência pública. Esse é o respeito que essa gestão tem para com a cidade. Então já aproveito a discussão para encaminhar de forma negativa, votarei contra, enquanto eu não tiver informação, entender exatamente o que está acontecendo. Esse vai ser o meu posicionamento em relação a todos os pedidos de financiamento, etc., que o Poder Executivo envia a esta casa. Obrigado. Vereador Janderley, discutir ou encaminhar, vereador? Discutir deve encaminhar. Senhor presidente, nobres parlamentares, público aqui presente. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, criou, aliás, ele é um cara, além de muito inteligente, criativo. Ele criou o chamado Jabuti. O que é o Jabuti? Dentro do projeto de lei, você coloca uma situação que não tem relação direta com o projeto. É baseado numa história de um senador maranhense que afirmava, Vitorino Freire, que afirmava que Jabuti não sobe de árvore, é enchente ou mão de gente. E nós temos aqui, claramente, neste projeto executivo, um jabuti. O governo aqui solicita um empréstimo de 5 milhões. Aliás, César Oliva, esse governo vai deixar uma dívida maior do que a deixou no passado. O Tribunal de Contas, inclusive, novamente, reprovou as contas, né, deixou um déficit de quase 300 milhões de dinheiro para pagar imediato, e ele gosta de gastar e de endividar. Parece que vai deixar para a próxima gestão um empréstimo também próximo a isso,
só que a longo prazo, em vez de deixar para a próxima, como você bem afirmou, para as próximas gerações. E esse empréstimo traz um jabuti na medida que o governo aqui pede dinheiro emprestado para trocar a iluminação pública, mas no seu parágrafo único do artigo 1º fala o seguinte: o Poder Executivo poderá utilizar o valor descrito no caput deste artigo na composição de uma PPP, parceria público-privada, específica para a iluminação pública. Ora, é um empréstimo ou uma PPP? E o interessante é que na mensagem do prefeito, ele não se refere a essa PPP. Agora, qual é a lógica da PPP? A lógica é que o governo entra com uma concessão e a empresa privada, o setor privado, entra com os custos do projeto. Ora, se eu tomo 5 milhões emprestados e vou, além disso, fazer uma PPP, isso não é PPP, isso é um presente, não é uma parceria, é um presente do poder público ao poder privado. O governo está mudando, inclusive, o nome do projeto. PPP era se o município entrasse com o espaço público e a empresa privada colocasse lá a iluminação. Então isso é um jabuti, isso é inconstitucional. Inclusive, eu alertei a nossa comissão e votei para que o plenário, a critério do plenário, que o plenário decidisse essa situação. E eu quero convencer os nobres pares a isso. É inconstitucional. Você não pode fazer um empréstimo e, ao mesmo tempo, atrelar, agregado, engravidar o empréstimo com a PPP. Isso não vai dar um bom filho. Com certeza não vai dar. Então, eu peço aos nobres parlamentares aqui presentes que aprofundem essa discussão. E como disse, e já afirmou várias vezes aqui a bancada de oposição, que a bancada de oposição aqui não quer fazer sangue, radicalismo, nós só queremos, aliás, eu gosto sempre de falar muito isso, e peço a ajuda dos nossos doutores, dos médicos, nós só somos, no fundo, um remédio para o que o governo sempre está esquecendo, para a amnésia do programa do governo que aí está. Porque quando ele assumiu no 1º de janeiro, ele esqueceu tudo que prometeu durante a campanha. Esqueceu tudo, virou totalmente, esqueceu bolsa, esqueceu o médico da educação, esqueceu o ensino técnico, esqueceu o plano de carreira dos professores, esqueceu o plano de carreira da nossa Guarda Municipal e outros esquecimentos generalizados. Mas o problema maior aqui, além de estar endividando nesse caso específico, é que é inconstitucional. O governo fizesse a solicitação do empréstimo, tudo bem. E depois, ele mandasse para esta casa uma solicitação de uma PPP. Mas isso é muito esquisito, muito sinistro. Como é que ele solicita um empréstimo e coloca um jabuti que não tem nada a ver dentro desse projeto, já abrindo a possibilidade de uma PPP? O que é que nós estamos aprovando aqui? Na minha compreensão, na minha convicção, isso que nós estamos aprovando, se aprovar esse projeto, é um cheque branco para o governo. É ele pegar 5 milhões e colocar na conta de uma empresa privada. Ou então isso não é uma PPP, pois não é? Só para eu fazer uma correção, é que foram tantos e tantos empréstimos para eu levantar desde 1º de janeiro do ano passado, que tem 2 aqui que na verdade foram corrigidos e voltaram para essa casa, e a soma acabou sendo a mais. Então, na verdade, 170 que eu tinha falado, dá 116 milhões. Continua sendo 108, para mim dá 116, mas depois a gente pode até elucidar. Mas continua sendo um número altíssimo, de mais de 100 milhões de reais antes do meio do mandato. Não, mas
pelo andar aí da carruagem, né, já que o presidente eleito quer botar 50 anos, então vamos voltar para a carruagem. Pelo andar da carruagem, ele vai atingir os 265 milhões que deixou no passado, porque parece que o projeto dele é esse. Quer repetir a dívida, vai gostar de endividar assim no outro canto. Mas voltando ao assunto específico aqui, caros parlamentares, não podemos aprovar esse projeto. Não podemos, porque ele é claramente inconstitucional. O governo tinha que solicitar apenas um empréstimo. Agora, colocar esse jabuti aqui, isso é um absurdo. Parece que alguém aprendeu lá com o Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha fez escola em São Caetano do Sul. Apesar, viu, Cezinha, que nós temos notado aqui muitas vezes isso, a questão da assessoria jurídica do município, eu nunca vi errar tanto. E aí a gente aprova o projeto errado, depois a gente tem que corrigir. E aí isso foi inúmeras vezes durante todos esses quase 2 anos que estamos aqui. E eu acredito que novamente, eu espero, torço, vibro, sonho que isso seja um erro e não má vontade ou, quem sabe, intenções extremamente suspeitas. Mas por isso eu peço a compreensão desta casa e reprova esse projeto, devolva para o Executivo, para que ele venha corretamente confeccionado, corretamente produzido. Do jeito que aqui está, esta casa está dando um cheque branco e está cometendo a inconstitucionalidade em cima desse projeto, aprovando esse jabuti. Muito obrigado. E aproveito já para encaminhar o voto contrário. Para discutir, presidente. Depois não vou fazer a fala política do projeto, você vai deixar para a liderança, só uma fala técnica. A somatória, de fato, a gente refez dos cálculos, é um número expressivo, são 108, mas não são 108 milhões de crédito aprovados. São 108 milhões, até 108 de créditos pré-aprovados. E o histórico dessas linhas de financiamento ao poder público giram em torno de 20%. Ou seja, na hora que o empréstimo se concretiza, se efetiva, em contrapartide das compras partidas, o empréstimo definitivamente que é creditado em conta do Tesouro gira em torno de 20%, algo em torno disso. E só para que também tenhamos claro que aqui não são linhas de financiamento de despesas de giro, de despesas correntes. Não podem ser caracterizadas como linhas de crédito para endividamento, e sim para investimentos. Todas as linhas de crédito estão obrigatoriamente atreladas a uma carta de empenho de um investimento atrelado a ele, como é o que nós estamos discutindo agora, obrigatoriamente atrelado à iluminação pública, ou à tecnologia, ou à drenagem. Então, do ponto de vista prático, esses 108 milhões que a casa já discutiu, não, que todos já foram aprovados, a gente ainda vai discutir, vai lançar prova ou não, mas são linhas de crédito que quando as contrapartidas são efetivadas pelo município, isso gera em torno de endividamento de 20%, onde a Prefeitura, o Tesouro tem condições de honrar esse compromisso, dado o investimento que fará e gerará inconomicidade. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, me permita até desviar um pouco do assunto aqui, peço licença dos demais vereadores, só para colocar alguns, até para a agilidade do nosso debate aqui, só para colocar algumas questões que eu não quis usar na minha vez de usar a palavra aqui. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Guarda Civil Municipal de São Caetano. Tivemos a oportunidade de comparecer aqui na sessão solene da semana passada, em que ela foi homenageada. E parabenizar a equipe
que cuida aqui da gente na Câmara, pela inteligência, pela capacidade, pela presteza com que trataram os jovens que estiveram aqui na semana passada protestando com relação ao ensino médio. Não vamos entrar no mérito da discussão, mas são meninos da nossa cidade, são os filhos da nossa terra, e eles foram tratados com mais profundo respeito e dignidade para a nossa guarda, que fez o ordenamento da entrada deles, todos entraram, o próprio comportamento deles foi extremamente educado. Então, a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul está de parabéns mais uma vez. Por favor, transmitam ao comando de vocês aqui a nossa apreciação sempre. Eu quero aqui também fazer coro às palavras do vereador Sidão da Padaria, que ele está profundamente certo naquilo que ele reportou aqui em cima dessa tribuna. Sou testemunha de todas essas conversas que ocorreram e da lisura com que o senhor tratou todo esse processo, inclusive de uma forma muito compreensiva por tudo que o senhor tem feito em torno da sua vida pública e pelo relacionamento também que o senhor tem com o prefeito de São Bernardo do Campo. Não se esperava outra coisa da sua... Naquele momento, eu analisei dessa forma, não se esperava outro comportamento seu que não fosse esse, profundamente respeitado. Estava na reunião com o prefeito, em que o senhor externou um comentário, inclusive muito gentil da sua parte, parabenizando o Thiago. E foi isso, não houve nada, não houve nenhum tipo de... Isso, infelizmente, a imprensa retratou de uma maneira errada. Está todo mundo de parabéns pelas eleições, todo mundo que disputou, todo mundo que fez campanha. Eleição sempre é uma delícia para a gente que gosta, né? Todo mundo aqui homenageou os eleitos. Eu quero só fazer menção a um homem que eu tenho para mim, que é um homem profundamente correto, e que a partir de agora, a partir de 20 dias atrás, ele já entrou no ostracismo, todo mundo esqueceu dele, que é o Geraldo Alckmin. Foi governador do estado de São Paulo por 4 mandatos, praticamente 4 mandatos. Eu tenho para mim que é um homem honesto, tenho para mim que é um homem cheio de valores que valem a pena serem enaltecidos, mas infelizmente ele foi o homem certo na hora errada. A política mudou substancialmente. Tudo aquilo que a gente sabia sobre campanha eleitoral foi por terra nessa eleição. Tempo de TV, recursos, dinheiro, tudo aquilo que você sabia que funcionava numa campanha, foi provado que não funciona mais. O presidente eleito tinha 8 segundos de televisão por dia, Jair Bolsonaro. Ele não tinha dinheiro para a campanha, não tinha financiamento, não tinha uma convenção de partidos ajudando. Tudo que o Geraldo conseguiu montar com habilidade, com competência, tudo isso não valeu nada. Mas vale aqui a menção ao nome dele, porque foi um homem que deu uma contribuição muito grande para o Estado de São Paulo. Ele tem seus méritos, já ninguém vai poder apagar isso, que é ter entregue o Estado de São Paulo numa gestão fiscal perfeita, um Estado que não deve para ninguém, não está com salários atrasados, diferentemente dos outros estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estão em uma situação muito grave. Então, o Geraldo tem esse mérito e é importante, porque agora todo mundo deixou ele, né? Agora ninguém mais lembra que o Geraldo existe, não tem mais reborda recurso, né, Jander? Geraldo Alckmin de São Paulo. Então, ele vale essa palavra, essa menção aqui, e, obviamente, parabenizar também o presidente Jair Bolsonaro pela eleição. Eu fiquei particularmente feliz, uma eleição que se tratou de princípios e ele soube externar esses princípios. Ele soube falar sobre o que ele achava, o que ele pensava e conseguiu se posicionar. Acabou aquela fase de ficar em cima do muro. Não, veja bem, olha bem, não é bem assim, isso acabou. A gente espera hoje de políticos que tenham postura, que tenham posição. E ele conseguiu fazer isso muito bem e vai ser o primeiro presidente da nossa história palmeirense. É uma coisa que a gente tem que ter muito, né, a gente tem que ter de maneira muito alvissareira. Agora, para discutir o projeto, agradeço os vereadores que permitiram que eu saísse um pouco da conversa. O financiamento é diferente de endividamento. O presidente da Câmara muito bem usou o tribunal aqui para explicar algumas coisas. Nós estamos fazendo uma espécie de antecipação das receitas que nós vamos oferir durante o período, para que a gente consiga colocar em andamento projetos que são importantes para o crescimento da cidade, que a cidade não pode esperar. A gente tinha aqui o prefeito Tortorella, de saudosa memória, que ele tinha aquela prática contábil de que a gente gasta o que tem, o que não tem a gente não gasta. E é uma forma, a gente respeita essa forma de pensar, mas hoje em dia a gente tem um pouco mais de pressa. São Caetano precisa se desenvolver rapidamente
E a gente tem feito isso, alguns investimentos importantes, como o PEMAT, que nós aprovamos aqui nesta Casa de Leis, o cabeamento de toda a cidade, a transferência dos sistemas telefônicos para a VoIP, espetando todas as UBS, todas as escolas dentro desse cabeamento, alugando esse cabeamento para as empresas também, a internet de alta velocidade, e uma série de outras ações que nós estamos fazendo, a gente não teria capacidade de fazer isso com capital próprio. E financiamento é uma prática comum das empresas. Eu tive a oportunidade de falar aqui, a maioria das empresas faz isso, a GM tem financiamento. A gente pode falar que a GM não tem dinheiro. Por incrível que pareça, os bancos fazem financiamento. Banco, aquele monte de dinheiro que eles têm no cofre entre aspas, né? Eles fazem financiamento. Se pegar o balanço do Itaú, publicou o balanço dele hoje, se você for ver lá na rubrica financiamentos, está cheio de financiamento, um valor astronômico. Então, essa é uma prática que as empresas usam e que a gente está trazendo para a gestão, obviamente, dentro daquela capacidade que a gente tem de fazer os financiamentos. O vereador César Oliva foi muito correto em corrigir a informação, que não se trata de 180 milhões, mas a princípio 108 milhões que estão sendo contratados. E aqui funciona da seguinte forma, principalmente nessas agências de fomento, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o próprio Desenvolve São Paulo. Nós aprovamos um financiamento no valor X e desse valor a gente, com autorização legislativa, a administração volta ao agente de crédito e busca um financiamento até esse valor. Existe uma pré-consulta, aprovação legislativa e a consolidação depois do financiamento. E a gente tem a nossa contrapartida, que foi muito bem lembrada pelo presidente. Então, até esse valor, se a gente aprovar tudo isso que a gente tem para aprovar, até 108 milhões é o valor que a gente pode fazer de financiamento. Não quer dizer que nós vamos ter todo esse valor. Complementando também a informação do vereador Jander, que mostrou aqui muito bem que leu o projeto, infelizmente ele leu, mas não entendeu. Existe estudo, e acho que toda prefeitura tem que se preocupar com isso, de realização de uma PPP, parceria público-privada, especificamente na área da iluminação pública. Existe estudo, a prefeitura estuda isso, como a USC tem estudado também uma PPP com relação aos prédios dela, a reforma, a construção dos prédios, e inúmeras prefeituras fazem isso. Então, obviamente, a gente não sabe se essa PPP vai acontecer ou não, ela está sendo estudada de uma maneira muito profunda, e se for acontecer, vai ter que passar por essa Casa de Leis. Só que o projeto tem que deixar claro, nós estamos buscando financiamento para fazer a troca do sistema luminotécnico da cidade e, se fizermos uma PPP, vou aqui no parágrafo 1, o Poder Executivo poderá utilizar, as palavras têm valor, hein? Poderá utilizar o valor descrito no caput deste artigo na composição de uma PPP específica para a iluminação pública. Na hipótese da gente realizar uma PPP, esse valor vai ser descontado. Simples assim. Ninguém vai fazer absolutamente nada errado com isso. Inclusive, isso faz parte do projeto de lei. Então, eu encaminho esse projeto, eu encaminho pela aprovação do projeto, eu busco aqui o entendimento, inclusive da oposição, para que possa nos acompanhar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o projeto, segundo projeto da ordem do dia, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Projeto aprovado, com votos contrários, vereador Chico Bento, vereador Jander Lira, bancada do PP, vereador Biratã Figueiredo, vereador César Oliva, bancada do PL. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 5148/2018, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Integração favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado
em primeiro turno de forma unânime. É isso, Jair? Perdão, mas só Obrigado, vereadores. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item de ordem do dia. Processo de número 5149 de 2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o caput do artigo 7º da Lei Municipal de 5.628, de 19 de abril de 2018, que dispõe sobre a permissão para o exercício do comércio ambulante nas vias e lagradouros públicos do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer a Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer a Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quinto item de ordem do dia. Processo de número 5150/2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o programa Auxílio Alimentação do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer a Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer a Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Por favor, vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Aqui na mesa mesmo. Pois não? Nesse âmbito, eu, o vereador Marcos Fontes, temos iniciativas de indicação ao Poder Executivo no que tange o banco de alimentos, no que tange a utilização de recursos de alimentação à população mais carente da cidade. Então, a gente entendemos que não somos os únicos a fazer isso, os vereadores também se empenham nessa questão, mesmo das cestas básicas, do leve leite, agora que também foi aprovado. Mas aqui destacar o empenho também do vereador Marcos Fontes nesse âmbito de levar essa instrução de alimentação diferenciada para a população mais carente. A gente não pode mais viver essa ilusão que São Caetano é rico, primeiro DH do mundo, que não tem pobreza, que todo mundo tem empregado, que não é verdade. A população tem muita carência sim, muitos municípios têm muitas dificuldades ainda de emprego, de acesso à renda, de uma alimentação adequada, e esse projeto vem ao encontro disso. Então, parabéns ao prefeito e à Secretaria responsável. Obrigado, vereador. Encerrados os encaminhamentos, coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do sexto item de ordem do dia. Processo de número 5222/2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar que altera o artigo 25 e as alíquotas das atividades 8.01, 8.02 e 15.01 do anexo primeiro, ambos da Lei Complementar Municipal de número 07, de 28 de setembro de 2017 e da outras providências. Parecer a Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer a Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Pois não, vereador. Senhor presidente e senhores vereadores, eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui, quando a gente vê a iniciativa da administração de redução de impostos. Né? A gente tem... São novos tempos políticos, né? Que a gente precisa de menos Estado, que a gente precisa de uma condição econômica mais liberal. E quando a gente vê que a Prefeitura segue o mesmo caminho, reduzindo as alíquotas de ISS, acho que é muito importante a gente pontuar isso aqui da tribuna. Nós tivemos há um tempo atrás uma alteração na lei tributária em que os tributos seriam pagos nos locais tomadores do serviço, tomadores dos produtos. Então, por exemplo, a maquininha do cartão de crédito, ela teria que pagar imposto em todos os municípios em que ela presta serviço, não só na sede dela. Isso criou uma confusão enorme e um problema tributário muito grande,
em que as empresas prestadoras de serviço, no caso aqui consórcio, empresas de cartão de crédito, leasing, administração, elas começaram a enfrentar um problema que não sabiam. A cidade de origem tributava e a cidade onde ela prestava serviço também tributava. Então a sede dela em Alphaville, por exemplo, cobrava dela o imposto sobre serviços e Recife cobrava também, em Salvador, em São Caetano. Então, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal e isso foi suspenso. A princípio, isso ainda está sob júdice, mas voltou-se tudo atrás. No caso, algumas empresas, nesse processo, acumularam um débito muito grande com as prefeituras e, inclusive, pensaram, já planejaram sair das cidades em que elas estavam. Mas, bom, para a gente fazer um ajustamento entre o que aconteceu com algumas empresas de consórcio, administração de cartões, arrendamento mercantil e leasing, é que nós estamos fazendo essa redução da alíquota. Por outro lado, também estamos reduzindo a alíquota de serviço sobre as escolas, que as escolas particulares pagam. Nós temos algumas escolas aqui em São Caetano ligadas a ordens seculares, a ordens religiosas, que não pagam imposto. É o caso principalmente das escolas ligadas a fundações muito antigas e a entidades religiosas. Então, a gente tenta colocar agora as escolas particulares em níveis de igualdade para a competição. E, obviamente, isso é muito importante, que desta maneira a gente espera. Reduzir imposto sempre é bom, né? A gente espera ter mais notícias como essas no futuro para apresentar. E a gente só consegue chegar nisso através de uma gestão muito criteriosa dos recursos públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder, pelo encaminhamento. Encerrado a discussão de encaminhamento, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes, para a leitura do 7º item de ordem do dia. Processo de número 7173 de 2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, o dia do microempreendedor individual e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 8º item de ordem do dia. Processo de número 0047 de 2018. César Rogério Oliva. Discussão e votação única do parecer número 345 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Integração, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que revolta, altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 5.426, de 1º de junho de 2016, e institui o estímulo à gestão compartilhada de praças no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão, Presidente, parecer. Discutiu o parecer? Dispõe de 10 minutos. Não vou usar todo o tempo, vou falar rapidamente. Gestão compartilhada de praça nada mais é do que algo que já ocorre em diversos municípios próximos no território brasileiro, que nada mais é do que um acordo entre o empresário ou a pessoa física que tem interesse em cuidar de determinada praça, ela adquire essa responsabilidade. Muitas empresas têm esse caráter ambiental, têm essas políticas internas hoje em dia. A preocupação com o meio ambiente no mundo empresarial está cada vez maior. Existem diversas empresas que têm essa intenção, desde que haja essa abertura por parte de legislação municipal. E é uma coisa que já vem ocorrendo há muito tempo, mas São Caetano, como está sempre na contramão das inovações, eu estou desde o dia, talvez 2, 3 do ano passado, no começo do mandato, pedindo à gestão
para que atualize essa lei referente à gestão compartilhada de praça, para que, na verdade, é uma lei existente, em que a gente coloca ali alguns artigos incisos, para que, baseado no que já deu certo, em São Paulo principalmente, para que na nossa cidade, nossos empresários e aqueles interessados em cuidar das nossas praças possam fazê-lo. Desonera o poder público, desonera a CESURB. A CESURB está batendo cabeça com relação à reforma, a tudo que é prioridade. Ela não sabe o que é prioridade, se é educação, se é escola, se é praça. Então a gente percebe uma dificuldade muito grande da CESURB em conseguir abraçar aquilo que é prioridade na nossa cidade. Então ajudaria a Secretaria de Serviços Urbanos, ajudaria o secretário que está perdido, ajudaria a gestão, desonera o poder público e você faz uma integração do público com o particular, que nada mais é do que a novidade, a linha da direção, o direcionamento para que a política pública está em outros municípios. Então, eu fico muito triste de saber que a comissão entendeu como inconstitucional, mais respeito, e aqui vai também um outro apelo que eu faço a essa casa, a todos os nossos colegas, porque eu acho que todos se sentem de mãos atadas muitas vezes. A gente não consegue legislar sobre nada nessa casa. Tudo que é interessante, tudo que é importante, tudo que é relevante, tudo que é coerente, a gente não consegue pôr para frente. É lógico que, às vezes, os nossos gabinetes quebram tanto a cabeça que conseguem fazer alguns bons projetos, que já foram aprovados aqui, mas quando você olha a relevância que essa casa tem gerado, está muito baixa a relevância, referente àquilo que a cidade precisa. Então a gente tem que rever essa lei orgânica, esse nosso regimento interno. A gente precisa fazer isso. Até peço aqui antecipadamente ao presidente, para que a gente possa formar uma comissão, para que a gente possa analisar essa legislação nossa. Não é possível nós, nessa casa, não podermos legislar sobre um projeto de gestão compartilhada de praça. Eu não estou onerando nada, eu estou desonerando. Só preciso criar dentro da secretaria responsável um procedimento para isso. César, posso contribuir? Claro. Tem um decreto de fevereiro desse ano, 18, do prefeito, não foi através de lei, mas através de decreto, que regulamenta a doação de bens, serviços e valores pecuniários por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para os órgãos da administração pública direta e indireta do município de São Caetano. Nesse decreto, ele regulamenta o recebimento de doações de bens, serviços, valores pecuniários pela administração pública. Em um dos parágrafos, ele coloca, depois a gente vai avançar mais nesse decreto, que é bem detalhado, mas que vai ao encontro com o que você colocou de necessidade, que fica autorizado a receber bens, serviços ou valores em doação e estabelecer parcerias com iniciativa privada, objetivando viabilizar projetos relacionados com vários setores de suas respectivas áreas de atuação, obedecidos os parâmetros legais. As doações e valores em pecuniário deverão ser feitos por depósito. Então, através desse decreto, é possível fazer as parcerias com as praças. Concordo, agregou realmente a discussão. Que menos para não colocar aquele cuidado, sim, que está se colocando aqui, que a gestão está sempre na contramão. Então, esse decreto ele mostra a vontade do prefeito em estabelecer parcerias. Então, meu nobre colega Daniel, quantas pessoas será que leva esse decreto? Eu acho assim, extremamente genérico. Ele é bem detalhado, então, eu te encaminho depois, mas a sua leitura ela é genérica. Não, eu acho que existem. Se eu for ler aqui, eu vou demorar aqui uma hora. Depois já te deu a parte. Não, mas na minha opinião, está na discussão, eu posso ter a palavra. Não, está na discussão. Não, já te concedi. Está na discussão. Com licença, vereador. Depois você pode usar o seu tempo aqui. Está na discussão, colocando o presidente. A discussão é minha. Ele está empenhado em resolver esses problemas. Então, obrigado. Então, na minha opinião, você tem leis extremamente específicas e fomentadas pelo poder público e que na nossa cidade não acontece. Existe um decreto aí, esse decreto eu li ele é enorme, ele trata de inúmeros temas e lá no meio você tem algo referente que pode ser usado para
foi essa ideia que eu estou tentando aplicar aqui. Então, não é bem isso que eu entendo como aplicável. Mas pode até, de repente, servir como procedimental, alguém que busque isso, pode até conseguir, dentro disso daí, né, conseguir doar para alguma praça ser cuidada. Mas o que eu estou pregando aqui é diferente. O projeto de lei, depois eu até encaminho para o vereador Daniel, os projetos de lei referente à gestão compartilhada de praça, as leis em vigor, na verdade, elas são muito mais do que isso. Elas falam sobre muito mais do que isso. Então não é apenas a ponte entre a doação e o poder público, alguma. É realmente todo o procedimental para que as empresas e as pessoas físicas possam ter essa gestão compartilhada de praça. Né? Então, assim, nós vamos sair dessa vasta legislação de letrinhas e tudo, e realmente dar suporte e dar valor àquilo que vale a pena na nossa cidade. Então, todas as cidades têm, quase todas as cidades que estão avançadas, têm um projeto de lei, uma lei em vigor, referente à gestão compartilhada de praça. Aqui nós temos um decreto regulamentador enorme, cheio de letrinha, que eu duvido se 2% da nossa população lê. Né? Então, você não tem o fomento disso, você não tem um canal de comunicação fomentando o diário oficial, porque as pessoas leem. Então, estou falando isso. Além da abertura do canal, você ter realmente esse interesse de se fazer. Realmente. E vou até buscar, o vereador Daniel Cordova me deu uma ideia boa, amanhã eu tenho um empresário que está disposto a ter a gestão compartilhada de praça. Então eu vou entregar esse decreto a ele e vamos ver se ele vai conseguir proceder de forma muito pouco burocrática, poder ter essa gestão da praça que ele quer já desde o ano passado. Mas, debatendo, a gente vai entendendo e evoluindo. O meu ponto de vista referente a isso não estou falando de um decreto regulamentador genérico, grande, estou falando de uma lei específica para isso. Tem assuntos que nós temos de leis específicas para isso. E além da lei específica, a vontade do município em mostrar e utilizar os canais de comunicação e aproximar o particular do que é público. Mas, como parecer por inconstitucionalidade, eu já adianto aqui que vou pedir ao presidente o arquivamento, para que eu possa mais uma vez de indicação encaminhar. Eu já tenho uma indicação no começo do ano passado, vou tentar enviar novamente para que a gente tenha especificamente uma lei referente à gestão compartilhada de praça. Obrigado. Só para encaminhar, presidente, rapidamente, é importante ressaltar que já foi feita uma parceria público-privada do governo municipal com a Multiplan, Parque Shopping São Caetano do Sul, que já é uma realidade. Então isso não é fantasia, isso não é história, não é fantasma. O terreno da prefeitura e a Multiplan investiu 4 milhões de reais na praça, que é uma realidade. Presidente, para encaminhar também. O que aconteceu com a Multiplan aqui foi uma contrapartida de inúmeros investimentos que essa empresa fez na cidade. Ela ganhou muito dinheiro na nossa cidade, mas muito dinheiro. Eu sei todos os projetos. Mas foi através de decreto. De novo. Então, ganhou muito dinheiro na nossa cidade. Então, aquilo foi uma contrapartida referente a outro projeto que a Multiplan tinha na cidade. Tem nada a ver com gestão compartilhada de praça que eu estou pregando e buscando o desenvolvimento desses projetos de lei e nessa minha ideia aqui, que está hoje, estou pedindo o arquivamento. Obrigado. Eu não estou colocando aqui, presidente, a questão do projeto do César, isso vai caber a ele para a indicação. Só o viés que ele colocou que a prefeitura não tem essa preocupação. Eu estou só reforçando que tem essa preocupação, que inclusive foi feita essa parceria junto ao Multiplan, que é baseada nesse decreto, que hoje é uma realidade, mostrando a preocupação da prefeitura em dividir esforços com o poder com a área privada, porque não tem como o poder público fazer muitas vezes essas gestões de limpeza, implantações, obras, mesmo com recurso público. Então, temos esse viés já hoje implementado nessa praça, por exemplo. Para encaminhar, senhor presidente. Pois não, só para tentar deixar claro aqui uma coisa, o vereador Daniel Cordova está correto. Aquele espaço da praça foi uma contrapartida da Sodoc, a empresa que
fez o loteamento da prefeitura pela parte que nos cabia como área de uso comum. E depois foi feita uma parceria com a Multiplan, que é dona única e exclusivamente do shopping São Caetano, que aí sim o vereador Daniel está correto, quando ele fala dessa gestão compartilhada, você pode ver que tem seguranças lá dentro que são do shopping, manutenção é feita pelo shopping, e é importante deixar isso bem separado. E graças a Deus que essas empresas têm e tiveram muito lucro em São Caetano. Se não tivesse, elas não teriam razão de existir. O vereador César é contra o lucro, da forma como ele falou. Ainda bem que eles tiveram, eu quis dizer que ninguém vai construir uma praça aqui se não tiver muito interesse por trás, só isso. Sim, claro que não. A pessoa tem que ter lucro. E ela tem o lucro, ela tem que dar porque lucro. mas o público privado é isso. Parece que é O público privado não é doação, uma César. bondade muito grande. Não, o público privado, Ninguém o privado vai ter uma vantagem, ninguém não vai é um. construir uma praça. O vereador César. Eu deixei o encaminhamento. Não dá mais para ter discussão vazia aqui, né? Peraí, pessoal. Não tem nada a ver. Não precisa ser bate-boca isso daqui, a gente só está colocando as coisas como elas mudançam. É claro que é bondade da empresa. A empresa teve o resultado, a empresa teve o lucro, e não tem nada que a obrigue a fazer a praça. Ela fez de bom grado, então ela podia ter doado para uma igreja, para uma entidade beneficente, e a gente tem que criar isso quando a gente cria um ambiente propício de negócios. E a gente tem que ser muito gratos à Multiplan pela praça que ela nos entregou, a praça mais moderna de São Caetano. Uma delas, né? Vai ter mais daqui a pouco. Obrigado, presidente. E eu só encaminho favoravelmente a requisição, a solicitação do vereador César, que vai pedir o arquivamento do projeto. Atendendo ao pedido do autor, coloco em votação o pedido de arquivamento deste projeto para posterior análise e reapresentação na forma de indicação. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de arquivamento permaneçam como estão. Aprovado, peço que arquive-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do nono item da ordem do dia. Processo de número 0377-2018, de Gênero Cavalcante Pereira. Discussão e votação única do parecer de número 371, de 2017-2018, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que proíbe a aplicação de multas por infração de trânsito por avançar ao semáforo com indicação de sinal vermelho entre as 22 e 6 horas em velocidades iguais ou inferiores a 20 km por hora, no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Para discutir o parecer, já dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, caros parlamentares, público aqui presente, eu quero, em primeiro lugar, pedir vênia à comissão discordar do parecer. E volto àquela discussão que o vereador César Oliva começou aqui antes de mim. Realmente, nós precisamos de uma reforma no regimento e como também na lei orgânica do município. Eu sinto, quando entrei na comissão, que há um impedimento, que há algo que evita, que proíbe, que atrapalha, que não deixa o vereador exercer o verdadeiro papel, que é a criação de leis. Quanto à fiscalização, não resta dúvida que a gente não aprova nenhum requerimento aqui, com raríssimas exceções. Mas tudo é proibido ao vereador. Isso não pode, é do executivo. E quando a gente verifica em outros parlamentos similares, várias leis são aprovadas. Eu acho não, tenho certeza, que devem ser resquícios desse imperialismo, desse coronelismo que nós herdamos. O São Caetano, durante algum tempo, teve vários coronéis, sem fazer juízo de valor. Mas tivemos prefeitos coronéis que diziam: eu quero, eu posso, eu faço.
E o parlamento, infelizmente, não é culpa dele, mas foi a estrutura que levou a isso, e a gente não consegue criar uma legislação que ajude o município. Ele não enxerga, o executivo muitas vezes não enxerga o parlamento como um parceiro. E até mesmo, viu, César Oliva, a oposição. Eu lembro que li, certa vez, que o grande líder da oposição no passado, Carlos Lacerda, que levou ao suicídio de Getúlio Vargas, que quase impede a eleição e a posse de Juscelino Kubitschek, Armando Falcão chegou para Juscelino e disse: presidente, precisamos tomar uma posição com relação a Carlos Lacerda. Ele está batendo muito no governo. E Armando Falcão, que por sinal, viu, Bira, olha mesmo que a história nos reserva, a contradição histórica. Armando depois vai ser ministro da Justiça de Geisel e é o grande responsável pela derrota de Juscelino na disputa pela Academia de Letras. A única derrota que Juscelino leva. E você veja que Juscelino era um cara tão generoso que Adolfo Gomes, que era amigo dele da TV Manchete, depois dessa derrota, aí disse: presidente, veja a ingratidão de Armando, que foi seu líder, quando o senhor era presidente, agora está lhe perseguindo. Aí Juscelino disse: se eu voltar a ser presidente, o Armando vai me ajudar novamente, porque tem certas pessoas que são fundamentais para fazer um trabalho sujo no governo. Foi a forma que Juscelino descreveu o Armando, a ingratidão que fez. Pois bem, aí Juscelino respondeu para Armando naquela época, quando então ele era seu líder, disse: meu caro Armando, o Lacerda está fazendo um grande serviço ao governo. Como oposição, ele está mostrando os nossos defeitos a custo zero e está lembrando das minhas promessas, que às vezes eu esqueço. Então é isso. Essa casa, muitas vezes, quer ser parceira do executivo, seja a gente pelo lado da oposição, lembrando o governo as promessas de campanha, seja o próprio governo, a bancada governista, querendo aprovar projetos que sempre são inconstitucionais, que a gente só pode o quê? Ou muda o regimento, ou a gente só pode o quê? Dar título de cidadão, não é isso? Dar título de cidadão, ou acrescentar alguma festa no calendário da cidade ou sessão solene. Tem projetos aqui interessantíssimos, mas são inconstitucionais, só o executivo pode fazer. E a gente fica amarrado. Eu acho que o executivo, aliás, o legislativo, o nosso poder, ele tem que aproveitar, já que se está falando tanto em mudanças, esse vendaval mudancista, espero que seja para melhor, porque, vira, às vezes nem toda mudança é para melhor, mas torço, rezo, peço, né, que seja para melhor essa mudança, e a gente consiga dar mais liberdade, autonomia e poder ao poder legislativo. Veja esse meu projeto de lei. O executivo já pratica isso, mas não é lei. O que eu quero fazer? Regulamentar isso. Regulamentar. Porque esse projeto meu é um projeto que vai ao encontro da bandeira aqui dos vereadores que defendem a segurança. É o vereador Sidão, o vereador César Oliva, o Marcelo Munhoz. Claro, se você não para no sinal vermelho, você pode evitar o quê? Um assalto. Cuidado, é evidente. Isso não vai evitar as punições caso você cometa um crime. Porque isso é constitucional. A legislação que trata do trânsito é constitucional. Ora, se o município pode definir quais as ruas que são mão contra mão ou mão dupla, pode definir onde se estaciona, se o município administra, gestiona a questão do seu
da sua mobilidade interna, do seu trânsito. Por que não pode legislar sobre isso? Aonde é que isso é inconstitucional? Aonde estamos ferindo a Constituição? Então, me perdoe a comissão, mas acredito, pela minha compreensão, pela minha convicção, esse meu projeto é extremamente constitucional. Eu acho que a gente tem que ter mais coragem. Tem que ter mais coragem e dizer ao Executivo: nós somos um poder independente. Nós somos um poder independente. Gosto sempre de lembrar, a nossa Constituição diz claramente isto. Lá no passado, são divididos em 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós precisamos exercer esse nosso papel. Não podemos ficar amarrados nessa situação, porque senão o eleitor que nos cobra uma decisão, a gente fica amarrado e aí tem que transformar isso em indicação. E se o Executivo não quiser? Não é, Ubira? O que é que a gente faz? Ele não faz. Então daí, eu acho importante esse chamamento do Cezinha. Eu acho, presidente, o senhor que poderá até ser reeleito, como não, ou o próximo que vir a ser eleito, não, ele pode ser, né? Porque quando a gente aprovou a reeleição, todos os 19 passaram a poder ser candidato. Antes só eram 18. E só abriu a possibilidade, poderá ser ou não. Ou o próximo que vem eleito, é importante que no seu programa de gestão aqui na Câmara, discuta isso, por exemplo, a questão das emendas impositivas, que a nossa vizinha Santo André já tem, e vários municípios. A gente se orgulha de dizer que é o município mais desenvolvido do país, mas estamos atrás de municípios lá no interior do Pará. Lá no interior do Pará que tem emendas impositivas que nós não temos aqui. Então o Legislativo Municipal precisa também acompanhar essa evolução. Precisamos acompanhar. Estamos sendo ultrapassados por pequenos municípios, municípios pobres, municípios que precisam muito de recursos do governo federal. E a gente, com esse orçamento, a gente não avança. Então, acho que é importante, até concordo com você, precisamos criar uma comissão e estudar e modificar. Já tem, presidente. Então, fico feliz, mas a minha posição é essa. Precisamos avançar e melhorar mais essa questão do nosso regimento, da nossa lei orgânica. Para encaminhar, presidente, só para encaminhar a questão, professor Jânio, nós temos uma comissão estabelecida de consolidação de leis e também pode ser utilizada para revisão da lei orgânica. E com isso, acho que cabe a nós, vereadores, os membros é o professor Pio, o líder Tite, eu também faço parte dessa comissão, acho que cabe a nós, a casa, entrarmos mais a fundo nesse tema agora para as eleições e cabe a nós discutirmos, avaliarmos o caminho que a gente quer que tome essa casa. Quantas presidências, quantos grupos, quantos vereadores já passaram por essa casa e foram construindo uma nova história, foram construindo um novo momento de empoderamento da Câmara. Então, acho que até essa comissão ela é o caminho para que a gente possa dar esse novo passo. Vai algo a mais, presidente? Essa linha de raciocínio, pode ser. Antes de passar a palavra, Só em respeito, eu vou ficar aqui para escutar. Antes de passar a palavra para o Floriano discutir, perfeito. Deixa eu só fazer uma parte para o senhor discutir. Vamos só separar as conversas, senão nós ficamos malucos. As comissões, tanto a Comissão de Finanças e Orçamento, como a Comissão de Justiça e Redação, elas emitem pareceres absolutamente técnicos. Não vou discutir se a base da tecnicidade deve ser ou não, que é a minha próxima fala, mas a partir da Constituição Federal, a partir da nossa lei orgânica, a partir do regimento interno, as comissões não produzem pareceres de fundo político, seja vereador de oposição, situação, isso
independe. O segundo complemento, eu corroboro com a opinião dos 19 vereadores. Creio que a nossa agenda legislativa para 2019, de fato, vai discutir e rever tanto lei orgânica quanto regimento interno, de pontos que se faz necessário para a sua modernidade, para o melhor entendimento, claro que sem ferir a lei maior que é a Constituição Federal, naquilo que tange ou não o papel do vereador. Então, passo a discussão para o vereador Olímpio Voltarelli, para que se atente ao objeto do parecer, ao objeto que está sendo discutido, e não à base legal, que senão a gente perde o foco. Nova Espada, senhor presidente. Vereador Jander, eu entendo a sua boa intenção com o projeto. A gente tem o prazer de estar junto lá todas as terças, líder, antes da sessão da Comissão de Justiça e Redação, vereador Parra, vereadora Sueli, vereador Serafim, eu e o senhor. Entendo a boa intenção, mas eu acho que o projeto, estou retirando e às vezes alterando a redação, procurando elaborar de uma outra maneira, porque a questão que proíbe a aplicação de multas por infração de trânsito, e o presidente foi muito feliz na sua fala, quando disse que o voto lá não é político. O senhor, mesmo participando da comissão, tem a certeza que a gente ali é muito imparcial com relação a isso, a gente vota a questão da legalidade e da constitucionalidade do tema. A questão de proibir a aplicação de multas por infração de trânsito, onde a Polícia Militar, não só a Guarda Municipal, mas também a Polícia Militar pode realizar essas autuações, a gente poderia abrir um precedente aí para algumas situações complicadas. Aqui o Marcelo, o vereador Sidão, poderia também dar uma opinião, mas eu entendo e entendi na comissão votar pela inconstitucionalidade por questão da aplicação de multas, e não pelo teor do projeto, que o senhor visa aí ofertar uma maior segurança pública para o munícipe que está ali com o seu carro parado no semáforo no horário mais avançado da noite. Ok? Só para registrar aqui, presidente. Obrigado. Vai encaminhar? Boa noite, presidente, secretário, vereadores, público. Eu usarei metade do tempo. Eu concordo com os que me antecederam aqui. O projeto do vereador César é relevante, é um bom projeto. O projeto do vereador Jander, nós discutimos na comissão, na vida real já existe, ele queria transformar em lei. É um bom projeto. Mas a questão já foi falada aqui, né? E eu concordo que nós temos que discutir a ampliação, né, da nossa gama de atuação. Nós estamos limitados e sempre estamos engessados pelo regimento interno, pela lei orgânica e pela própria Constituição. Então, uma coisa que eu preciso falar, e o Jander é a nossa principal testemunha, né? A comissão não olha o autor do projeto, a comissão não olha o partido do autor do projeto. Nós ouvimos os advogados e damos o nosso parecer, né? No outro mandato, era o nosso assessor Aloysio Branco, e a gente quebrava longos debates, muitas emoções, porque ele, na verdade, como assessor jurídico, ele era um ótimo político, né? E como político, ele era um ótimo assessor jurídico. Ele quebrava um pau na comissão, mas esse ano, né, ano passado e agora esse ano, a gente tem uma isenção absoluta. Eu posso falar isso com a maior sinceridade, com a maior tranquilidade. A gente não olha, isso aqui é do vereador X, do Y. Só que é o seguinte, a gente não olha mérito, né? A gente olha o regimento, se é da alçada do vereador ou do executivo. E aí sobra muito pouco. E aí, quando nós somos avaliados, presidente, tem qualquer instituto nos avaliar, eles sempre vão dizer que os nossos projetos, de todos, são de baixa relevância, são de baixo impacto. Porque nós não podemos fazer nada relevante e de alto impacto. Nada é exagero. Pouca coisa conseguimos fazer com uma relevância maior. Não é difícil, porque nós somos divididos. Isso não tem a ver com política. Isso é o nosso estatuto aqui. Pensaram a mais, né? Obrigado.
Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que quando eu discordo da comissão que até eu faço parte, é do ponto de vista da minha convicção. Porque o direito, ele, apesar de eu não ser advogado, mas eu terminei sendo obrigado a estudar mais e me aprofundar, na medida que eu ingressei nessa comissão. Pelo que eu estudei, e continuo lendo, o direito ele é muito dinâmico, subjetivo, interpretações. A gente vê muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, agora que transmitido as sessões, né, há uma interpretação diferenciada da lei. Quando eu discordo aqui das comissões, eu sempre gosto de dizer que respeito a decisão e assim embaixo, no discurso do Parra e do Olimpo, realmente a discussão sempre é pautada pela questão técnica. Mas, tecnicamente, eu me dou o direito de discordar da opinião dos advogados e da própria comissão. Então, a discussão, e baseada no princípio do nosso regimento, que quem define, no final das contas, né, é o plenário. O plenário é soberano para definir tudo, né, para fazer o que achar mais importante. Mas nessa discussão, eu acho que foi importante, a gente aprofundou, e vou acatar aqui a opinião do vereador do PSDB, Olimpo, e vou pedir para retirar o projeto, no caso arquivar, né, para tentar modificar em alguma situação que eu possa convencer os demais pares de que o projeto é constitucional. Não vou desistir, porque no meu entendimento, independente, já ficou claro aqui que os 19 vereadores, agradeço inclusive, entenderam que o projeto tem relevância. O problema de não aprovar o projeto não é pela sua relevância, não é pelo seu conteúdo, nem pelo seu juízo de valor, mas é pela sua construção legal. Então, vou pedir o arquivamento e tentar fazer uma reformulação para ver se a gente consegue resolver esse problema e aprovar o projeto. E agradeço também o presidente que esclareceu e o líder do PSDB, e fico feliz que essa casa já criou a comissão e que a gente vai avançar. Eu acho que é importante a gente deixar um resultado no final do nosso mandato em 2020, que é um legado. Obrigado, senhor presidente, era a palavra que me faltava. Um legado que é um regimento mais avançado, de acordo com os novos tempos, e como também uma lei orgânica que respeite e que esteja caminhando junto com a nova realidade do povo de São Caetano do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns, vereadores, pelo debate, pelo enriquecimento das discussões. Atendendo o pedido do autor, coloque em votação o pedido de arquivamento deste projeto para posterior reapresentação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de arquivos. Informo aos senhores vereadores que os projetos aprovados hoje em primeira votação entrarão na próxima terça-feira, na próxima sessão ordinária, terça-feira que vem, para que sejam apreciados em segunda votação. Perfeito? Qual é o seu orçamento? O orçamento foi lido hoje, amanhã distribuído aos vereadores, terça-feira da semana que vem entra na Comissão de Finanças. Isso. Isso. Nós temos o intervalo aí do dia 20, que é o feriado nacional, que nós temos que respeitar, 20 de novembro. Na sequência, entrará em votação exclusiva o orçamento, primeira e segunda votação. Feito isso? Nada mais havendo. Obrigado, Marcelo. Nada mais havendo. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.